quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Hoje nós vamos nos preparando para mais uma palestra, para mais um estudo. Então vamos neste momento, todos juntos, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso querido Pai.
agradecendo a oportunidade bendita do dia de hoje, a oportunidade de estarmos reunidos com Jesus, agradecer pela nossa saúde e pelo nosso lar, pelos nossos entes queridos, pelo pão que nos alimenta. Senhor Jesus, Mestre querido, dá-nos neste momento a permissão para iniciarmos o estudo desta noite com o nosso amigo André, iluminando e protegendo a cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor. Olá, como tem passado? Espero que, na medida do possível, todos estejam bem, com saúde, equilibrados, e que todos estejam conseguindo tocar sua jornada evolutiva. Vamos a mais um dos nossos encontros virtuais. Vamos falar hoje aqui do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Vamos na nossa fala usar o título do capítulo 17, Cristo em Nós. E direto no Fonte Viva, Emmanuel diz assim: os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente dos homens. E Bezerra de Menezes, no livro Por Amor, Em Nome do Amor, melhor dizendo, a mediunidade com Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 3.4, ele nos diz assim: sois preparadores dos novos tempos, empenhai-vos mais, renunciai mais aos ideais personalistas em favor da glória estelar. Jesus espera por vós. Tende-lhes suplicado apoio e não vos tem sido regateado, ou seja, negado socorro. Bem sabemos das vossas lágrimas ocultas, das vossas dores silenciosas, dos vossos esforços que ninguém nota, mas não há outro caminho, né? Este é o caminho a seguir. E lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 1, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhes pedirem. Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. E o item 2. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso,
porque o progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação todas as forças da inteligência, né? Então, aqui está demonstrada a necessidade de fazermos a nossa parte, sem esperarmos recompensa. E pois isso seria uma troca, né? A gente estaria fazendo uma barganha com Deus. E Deus não está disponível para esse tipo de atendimento da nossa parte, né? De querermos nós fazer essa troca, esse comércio com Deus. Deus não está disponível para esse tipo de atitude da nossa parte, né? Cumpramos com os nossos desígnios, assumamos o nosso papel perante a divindade, perante a lei de progresso, perante a lei de justiça, perante a lei de trabalho. Recebemos todo o amparo necessário, mas nem sempre estamos atentos aos acontecimentos ao nosso redor. Como nos relata Bezerra de Menezes, não nos tem faltado o socorro que temos pedido. Será que estamos pedindo bem? Será que estamos pedindo mal? O que será que nós estamos pedindo? De repente, precisamos rever o conceito do pedir, né? No Fonte Viva, Emmanuel diz assim: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Então, nós só encontraremos um mundo melhor quando melhorarmos a nós mesmos. Não tem outro caminho, é esse aí. Voltando a utilizar o livro Em Nome do Amor, Bezerra de Menezes, no capítulo 3.23, nos dá essa explicação, que fomos chamados por Jesus para tornar o mundo melhor. Não foi por acaso que na última hora a voz do divino pastor chegou até nós. Não nos encontramos no mundo assinalados apenas pelos delitos e pelos erros anteriormente cometidos. Somos os servos do Senhor em processo de aperfeiçoamento para melhor servi-lo. Servir, meus filhos, com a instrumentalidade de que disponhamos, é o nosso dever. Então, Bezerra nos alerta que fomos convocados e aceitamos a convocação, pois nos acreditávamos prontos para o exercício a que iríamos encontrar, aptos para a tarefa. E aí cabe a nós mesmos provar a nossa capacidade, realizando essas tarefas. Se não nos esforçarmos em melhorar a nós mesmos, nada mudará. Tudo demanda muito esforço e precisamos estar preparados, prontos para exercer as nossas atividades e tarefas que estamos aí postergando, estamos adiando já há um bom tempo. Essa é a nossa melhor encarnação. O nosso momento é esse, é agora. Então, temos que aproveitar o tempo, né? Emmanuel, no Fonte Viva, ele diz assim: o mestre, para atender à sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E Bezerra de Menezes vai nos dizer assim: sempre dizemos que necessitamos de Jesus, sem cuja misericórdia estaríamos como náufragos perdidos na grande travessia da evolução. Mas tenhamos em mente que Jesus necessita de nós, porque enquanto lhe falamos pela oração, ele nos responde pela inspiração. Estamos, portanto, convocados para a construção da sociedade nova,
na qual o bem pairará soberano, como já ocorre acima de todas e quaisquer vicissitudes. Então, podemos imaginar aqui qual era, a situação, a condição dos apóstolos quando Jesus os convocou. Que se nota em Pedro, por exemplo, aqui estou usando o livro do Caibar Schutel e Parábolas e Ensinos de Jesus, onde ele resume todos os discípulos no apóstolo Pedro, que eram mais ou menos todos da mesma maneira. Então, Caibar Schutel diz assim: o que se nota em Pedro, vê-se mais ou menos mutatis mutandis, ou seja, guardadas as devidas proporções, vemos em todos eles homens simples, rústicos, saídos da plebe, filhos do povo. Pedro, pois, bem pode caracterizar o colégio apostólico. Qual a biografia desse homem? Pedro vivia com sua mulher e com sua sogra em Cafarnaum, na margem do lago de Genezaré, onde exercia a profissão de pescador, estendendo sua ação de pesca no mar da Galileia. Veja bem, homens simples, rústicos, saídos do povo, filhos do povo, pobres e etc. e tal. Então, se nós formos comparar hoje, estamos numa melhor posição do que estavam aqueles companheiros. Então, temos condição de fazer mais e melhor. Emmanuel Bezerra de Menezes nos diz assim, que o Mestre não nos propôs a felicidade na terra, mas asseverou-nos que aquele que fosse fiel até o fim, este ganharia a palma da vitória. Então, o caminho não vai ser fácil, o caminho não vai ser tranquilo. O caminho necessita muito esforço, muita perseverança, muita força de vontade, E Emmanuel continua lá no livro Seara dos Médiuns. Diante da grandeza do universo e perante a extensão de nossos próprios erros no passado culposo, todos somos pequeninos, mas podemos ser úteis. Com vistas assim ao trabalho do bem, recorramos à imagem simples da vida para compreendermos, sem qualquer dúvida, a obrigação de servir. Então, pequeninos sim, mas úteis. Podemos ser úteis, se assim escolhermos. Não nos sintamos incapazes, inferiores, sem condições de colaborar com Cristo. Ele sempre espera dos mais simples, daqueles que muitas vezes não têm o que oferecer, a não ser doar de si mesmo, do seu tempo, da sua força, da sua vontade, etc. e tal. Então, nós podemos, se assim o desejarmos, sermos colaboradores do Cristo. Então, não desperdicemos mais tempo. Vamos ao trabalho. Jesus nos aguarda. Voltando ao texto do Fonte Viva, Emmanuel diz assim: desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Então, Jesus falando para nós que basta apenas a boa vontade, não precisamos de mais nada, nós temos todas as condições e todas as ferramentas suficientes e necessárias em nós. Bezerra de Menezes nos esclarece assim, bem sabemos que não é fácil,
nestes desafiadores dias de ciência, de tecnologia e de comodidade, ser espírita. Mas lembrai-vos, ser espírita é a honra que deveis disputar, porque o espiritismo, com o qual tendes uma dívida assumida antes do berço, é o único farol, é o único farol nesta noite escura para guiar os nautas da era nova. Veja bem, né? São compromissos que nós assumimos antes de reencarnarmos, antes de estarmos aqui na carne. Então, é isso que ele fala, dessa dívida que nós temos, porque no nosso planejamento reencarnatório, nós aceitamos determinados compromissos e agora não podemos mais fugir dos mesmos, né? Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, no capítulo 25, nos relata assim: porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Em uma análise psicológica profunda, o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral, entregando-se com fidelidade à opção realizada, que o compensa interiormente com a alegria do bem que esculpe nos sentimentos, ou seja, aquele que não perde tempo no ter e sim no ser, aquele que não entra nas disputas materiais do ego, tem que ter primazia, ser conhecido, ser reconhecido, ser apontado. Então, não desgasta o seu organismo em buscas de realizações apenas materiais, perdendo um tempo enorme, transitando pela porta larga, que é a porta das facilidades, a porta das sensações, e que chega um momento que elas se fazem insaciáveis, portanto, desgastantes, que não são compensadoras, né? Nós vamos nos desgastando, vamos perdendo a nossa potência e aí vamos nos perdendo, né? Enquanto a porta é estreita, é resultado da luta intrapsíquica em favor das virtudes do equilíbrio, da sensatez, da perseverança nos ideais de enobrecimento, ou seja, a luta interna. Sou eu comigo mesmo. Lutamos com as nossas próprios pensamentos, convicções, certezas, incertezas, enfim, com o nosso próprio eu. Então, o convite está sendo feito desde sempre. E utilizamos o nosso livre-arbítrio toda vez que recebemos o convite, aceitando ou recusando mesmo. As oportunidades nos são oferecidas, mas somos nós que devemos dar a última palavra, dar o último passo, trabalhadores de última hora que somos. Então, nós somos convidados, mas não nos é forçado a aceitar o convite, embora sabemos que estamos aí perdendo um tempo enorme, não entendendo, não ouvindo, não aceitando o compromisso. Voltamos ao Fonte Viva, onde Emmanuel diz assim: ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Então, essa passagem que está assinalada em Atos é onde Emmanuel começa, né, esse trecho dessa passagem da conversão de Paulo. Ele discorre essa página 17 sobre essa passagem, né, que está lá em Atos, no capítulo 1 a 9, a conversão de Saulo. Podemos encontrar também nos livros Vida e Atos dos Apóstolos e Parábolas e Ensinos de Jesus, do Kai Bar Schutel, né?
Não vamos aqui lê-la toda ou trabalhá-la por inteiro, mas de forma resumida, né? Sugiro a consulta dos livros citados e também o romance, né? Paulo e Estevão, onde está tudo lá muito bem descorrido, muito bem explicado, né? Então, Saulo de Tarso pertencia a uma família de judeus da seita farisaica. Era fariseu. E ele era um perseguidor dos seguidores de Jesus. E ele se dirige nesse processo a Damasco, atrás de um seguidor de Jesus chamado Ananias. Aproximando-se de Damasco, Jesus vibra sobre Paulo a luz fulgente e brada em tom severo, mas verdadeiramente paternal: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus aparece, uma luz imensa na frente de Saulo, ele acaba caindo do cavalo e fica enceguecido, tamanha a luminosidade, tamanho brilho daquela luz, e essa luz lhe pergunta: por que me persegues? E Saulo ergue-se em sua lucidez racionalista e retorquiu: quem és tu, Senhor? A voz se fez ouvir novamente: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e dir-te-ão o que é necessário fazer. Cego, sem luz nos olhos para se guiar a Damasco, onde pretendia acumular façanhas e dominar pelo terror, acolitado pelos sacerdotes daquela famosa cidade, foi-lhe preciso estender, súplice, as mãos para que o guiassem à cidade, onde esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Então, vejam que nessa passagem, Saulo tem um contato direto com Jesus, né? Jesus se mostra a ele e o questiona por que da perseguição que estava fazendo a ele, né? E aí, vamos continuar aqui o relato que é feito por Caibar Schutel no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, em cima da citação que está em Atos, no capítulo 9, versículo 1 a 22. Então ele vai dizer assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, em visão. Ou seja, aqui demonstra que Ananias também vê Cristo, né? Se encontra com Cristo. Ananias, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. Outra situação em que Ananias, com certeza um médium de excelência, de um bom caráter, de um bom médium, né? Vê e ouve, né? E vai conversar com Jesus. E o Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas a um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando e tem visto um homem por nome Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Ou seja, Saulo, em oração, via Ananias entrar ali naquela sala e impor-lhe as mãos para recuperar a vista, né? Então ele poderia ser uma situação já de dupla vista, uma série de outros efeitos nós vamos ver aqui, né, que acontecem, mediúnicos, que é muito interessante essa passagem. O engraçado aqui é Ananias, né? Mas Ananias respondeu, ou seja, é o diálogo de Ananias com Jesus. Senhor, eu tenho ouvido a muitos acerca deste homem. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem a autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. O que está acontecendo? Ananias está com medo, está com receio. Espera aí. Esse homem tem matado, tem levado a julgamento vários.
levou Estevão ao apedrejamento e vários outros companheiros encarcerados por ele. Eu vou estar com ele? E aí Jesus diz a Ananias, né, nesse diálogo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer pelo meu nome. Ou seja, Jesus demonstrando que ele necessita de nós encarnados para a construção do novo mundo, da nova mente que deve circundar, que deve estar plena no nosso planeta, que é o desenvolvimento da lei de amor. São espíritos melhores, melhorados, mais desenvolvidos dentro das suas questões morais, né? Então, ele precisa de todos nós, né, para concluir a sua jornada e o desenvolvimento de todos que estão aqui, né? Então, nós temos que dar o nosso contributo. E aí partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos uma como escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado e depois de tomar alimento, ficou fortalecido, né? Então, há uma série de fatos mediúnicos nessa passagem. Não vamos analisar um a um, né? Não é esse o escopo aqui, mas Ananias e Paulo falam com Jesus, Ananias cura a cegueira, Jesus se utiliza então de pessoas do povo, como Ananias, né? Era um homem do povo, um simples, trabalhador de última hora, como todos nós somos. Então nós temos esse potencial de auxiliar, apenas utilizando da nossa boa vontade, né? Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, no capítulo 51, traz assim: quem escutou o chamado do Cristo não desfruta de paisagens ridentes, coroadas de sol, nem de noites formosas vestidas de estrelas. Caminha muitas vezes a sós na multidão, cantando a melopeia da tristeza em trismos de agonias vigorosas. Ou seja, a estrada não tem apenas flores, muito pelo contrário, né? A estrada é sinuosa, é cheia de espinhos, mas é essa que nós temos que continuar trilhando. É esse o caminho que nós temos que passar. Não há como mudar o rumo, não há como escolher um outro caminho. É este que nós devemos superar com todo o nosso esforço, com toda a nossa força de vontade, né? Com toda a resistência que Deus nos concedeu e nos esculpiu dentro da nossa consciência. Voltando ao Fonte Viva, Emmanuel fala assim: por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo-o em pessoa? Né? Por que Jesus fez isso? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa aos homens na obra do soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à condição humana. Então, está nos dando um papel especial para que sejamos colaboradores
da grandeza no desenvolvimento do nosso planeta, né? Nesse período ímpar que passamos, período muito importante, muito interessante, que precisamos estar atentos para aprender e auxiliar na jornada evolutiva do planeta. Bezerra de Menezes, lá no livro Em Nome do Amor, que nós já citamos, no capítulo 3.24, ele fala assim: sois os embaixadores da Era Nova. Olha a responsabilidade, né? Jesus elegeu aqueles 70 da Galileia e os mandou 2 a 2 para que divulgassem o reino. Agora vos conclama a todos vós, para que proclameis o reino da concórdia, a era da misericórdia, o momento da construção do mundo novo. Ele disse que nunca nos deixaria órfãos. Os seus embaixadores estão entre nós, conosco, e auxiliam-nos na grande arrancada para o mundo de regeneração. Então, é a questão de que precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para perceber o quanto somos amparados por este irmão que é o governador espiritual do planeta, que é o nosso mestre, modelo e guia, e que aguarda que nós tenhamos atitudes suficientes e necessárias para ajudá-lo nesse processo evolutivo, né? Voltando ao Fonte Viva, Emmanuel fala assim: amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. E Bezerra vai dizer da seguinte forma: filhas e filhos da alma, amai. Não vos importe a ausência da resposta do amor por enquanto. Disputai a honra de amar. Sede vós aqueles que semeiam os formosos dias do porvir, exultando pela honra de haverdes sido convidados à hora última para a seara do bem. Momento único que estamos passando, como eu disse, podendo ser um modesto divulgador da esperança num futuro que se aproxima mais e mais a cada dia. Então, Jesus espera de nós, acredita que nós podemos ser esses embaixadores, levando a boa palavra, estando em atenção constante, rogando sempre o seu amparo, e não nos importemos se alguém não vai gostar de nós, se não vai retribuir o nosso carinho, o nosso devotamento, ou seja, qualquer atitude que tenhamos, não esperemos, simplesmente cumpramos com o nosso papel, né? Devemos trabalhar sem esperar a recompensa, sem esperar aplauso, e aí sim vamos entronizando todo o sentimento da ação no bem em nós mesmos, né? E vamos fazendo por nós mesmos. Emmanuel no Fonte Viva: onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. E também, como está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Pois onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Jesus sempre conosco, mas e nós? Essa é a grande pergunta, né? E nós? Estamos verdadeiramente com Ele? Estamos fazendo a nossa parte? Como é que estamos atuando? Como é que estamos trabalhando? Como é que estamos nos desenvolvendo, né? Então, Bezerra de Menezes vai nos dizer assim, que esses dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo, de provas e expiações para o mundo de regeneração. Firmastes, ou seja, assinastes, aceitastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus. Assumimos um compromisso. Antes de mergulhardes na indumentária carnal, ou seja, antes de reencarnarmos.
E esse compromisso foi de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe seríeis fiéis, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício. Ou seja, nós assumimos a postura, mesmo que a dor me visitar, mesmo que o sofrimento bater à minha porta, mesmo que tudo esteja contra a minha atuação, eu aceito esse trabalho, aceito essa propositura de atuar na seara de Jesus, né? Então ele continua, o Bezerra. Devemos reviver os dias inolvidáveis da época do martirológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstruir a marcha do progresso. Então, é algo que estamos vendo nas redes sociais, uma guerra entre irmãos. Não temos que entrar nessa guerra. Temos que dar o nosso contributo através da oração, da serenidade, da confiança. Estamos com medo da pandemia? Tudo bem, podemos ter medo. Nós não podemos entrar em desequilíbrio e entrar em pavor, pois que sabemos que o máximo que pode acontecer é o retorno à casa ao Pai. Então tenhamos equilíbrio, tenhamos essa noção que precisamos nos resguardar, sim, dentro das conveniências e necessidades, mas que o que tiver que nos alcançar vai de qualquer jeito. Nós temos que ser previdentes, mas não temos que nos isolar numa ilha achando que vamos ficar livres do retorno à casa do Pai. Não, isso não vai acontecer. Temos que ter paciência, calma, fé, tolerância, disciplina para podermos seguir a nossa jornada evolutiva, né? Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax e na razão direta em que o planeta experimenta suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Que sejamos nós, aqueles espíritos espíritas, que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Que sejam o nosso escudo o amor, as nossas ferramentas o amor e a nossa vida um hino de amor, né? Nós vamos de novo ao Fonte Viva, onde Emmanuel diz assim, no finalzinho do Fonte Viva, né? Cristianismo significa Cristo em nós, né? E Bezerra de Menezes vai nos falar assim: periodicamente, neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Ele está falando que mentes viciadas, desequilibradas, desorganizadas, dão vida a micro-organismos espalhados pelo ar que trazem viroses diversas e causam pandemias destruidoras. São o quê? As vibrações, as nossas sintonias, o nosso sentimento. O que mata não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque sai do seu sentimento, do seu coração. Só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos, desses flagelos que fazem parte da necessidade da evolução.
Sede vós aquele que ama. Sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o em direção à família, ao lugar de trabalho, a toda a sociedade. Então, façamos nós, né? Cristo nos afirmou que o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Está lá em João capítulo 5, versículo 17. Então, Jesus está em plena atividade. Jesus está trabalhando como Deus também. E nós? Que tipo de trabalho estamos executando? Será que estamos em atividade com Cristo? São questionamentos que devemos fazer a nós mesmos, dentro aí da nossa consciência, para lutarmos com muita perseverança, com muita dedicação ao nosso processo evolutivo, não perdendo tempo em discussões, em atitudes que não vão nos trazer nada de positivo, nada de bom. Então, que possamos todos nós ter uma boa semana, uma boa e tranquila luta, que é uma luta principalmente e essencialmente com nós mesmos, com as nossas vicissitudes, com as nossas mazelas, e que possamos, quiçá Deus permita que saiamos vitoriosos dessa luta contra nós mesmos. Muito obrigado aos caros amigos que estiveram conosco nesses minutos, que possamos ter contribuído de alguma forma com os nossos comentários, com aquilo que nós trouxemos. Espero que todos estejam em paz, que fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Muita paz. Vamos então agradecer a Deus nosso Pai pela oportunidade bendita do estudo que o nosso irmão André trouxe para todos nós, lembrando que logo após a nossa prece, fiquem tranquilos, serenos, porque vamos iniciar o tratamento. Coloquem um copo de água para ser fluidificado e permaneçam em sintonia com o nosso Mestre Jesus. Te agradecemos, ó Pai querido, pela oportunidade desta noite, rogando a Ti, Senhor, que derrame sobre cada um de nós, que derrame sobre nosso lar as bênçãos do mais alto. Muita luz, muita paz é o que nós estamos necessitando neste momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, amigos queridos, até a próxima terça-feira. Um beijo no coração de cada um de vocês. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz.
Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.